Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem e que tenham passado o Dia dos Pais com os seus pais, tá certo? Apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, mas espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, eu queria tocar num assunto que para mim eu fico até constrangido, mas o que tem acontecido é que poucos de vocês têm dado a devolutiva das atividades. Pessoal, isso vai ter problema seríssimo para uma nota. Então, quando você não tem uma nota, tá entendendo? Porque você vai fazer a média aritmética, você tem uma prova parcial, uma prova bimestral e uma nota justamente das devolutivas. E eu vou ser bem sincero para vocês, pouquíssimos alunos do 9º ano têm dado a devolutiva. E isso vai ser um problema, tá certo? Bom, na aula passada, nós fechamos com a correção do exercício da página 44, que era justamente sobre a introdução do fator externo de um radical. Hoje, nós vamos estar falando, na matéria de vocês, sobre adição algébrica de radicais. Está na página 45, está na página 45 do livro de vocês, tá certo? Página 45. E aí o que é que acontece? Nós vamos hoje trabalharmos justamente essa matéria, tá certo? Bom, pessoal, nós temos aqui, ó, a adição algébrica de radicais. Adição algébrica de radicais. Pessoal, mas como tá certo? Como que eu faço essa adição, tá certo? Desses radicais. Existem duas características principais que eu só vou poder fazer quando o que é que acontece? Quando eles são semelhantes ou iguais. E quando tá certo, que dois radicais, tá certo, são semelhantes. Quando acontece duas coisas, o índice, tá certo, o índice 3 e o índice 3, tá certo, e o radicano, 2 e 2. Então, essas são as duas coisas que se tornam semelhantes. Aí na página de vocês no livro, tem dando aqui um exemplo, ó. Raiz de 10, tá certo? Menos 3 raiz quadrada de 10. São radicais semelhantes. Por que são semelhantes? Porque o índice é 2 e o radicando é 10. Então são semelhantes. Tá certo? Então, por exemplo, ele dá um segundo exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 3 ao 2 e 7 raiz cúbica de 2. São semelhantes por quê? Porque o índice é 3, ó, em todos, e o radicando é 2. Então, quando isso acontece, nós podemos fazer, tá certo, a adição desses números, desses radicais, ok? Então, só é possível fazer. Então, no livro aqui, saiba mais. Tem aqui, ó, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B é diferente de raiz quadrada de A mais B. Tá certo? Por que é diferente? Por quê? Porque os radicandos são diferentes. Quando isso acontecer, eu não posso fazer a adição. Portanto, eles não são semelhantes, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui no livro de vocês tá aqui, ó, reduzir a um só termo a expressão. Então tá aí a expressão, tá certo? A expressão tá aí. E aí o que é que acontece? Nós só vamos poder reduzir se tiver os dois fatores nesse sentido, o índice e o radical. Então observe, então reduzir, ó, reduzir a um termo só a expressão.
10, tá certo? Raiz quadrada, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3, mais 2 raiz quadrada de 3. Reparem que todos os índices são 2 e todos os radicantes são 3. Então, o que é que você vai fazer? Você pode pegar aqui, ó, os números que estão fora, tá certo? Que é um fator externo, tá certo? Nós temos o 10, o 5, o menos 11 e o mais 2. Raiz quadrada de 3. Se nós somarmos isso aqui, ó, dá 15, os positivos, 15. 10 mais 5, 15, mais 2, 17. 17 menos 6 é igual a 6 raiz quadrada de 3. Então, o que é que acontece? Nós fizemos aí uma soma, uma adição e uma subtração, tá certo? Desses radicais, ok? Então, isso é o primeiro ponto, tá certo? Então, logo, o que é que ele diz? Logo, a 6 raiz quadrada de 3 é a forma mais simples da expressão dada. Então, a forma mais simples, você chegou a essa conclusão, tá certo? O item 2, simplificar. Ele quer simplificar a expressão 6 raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 5, menos 5 raiz quadrada de 5, mais 3 raiz quadrada de 7. Reparem que nós temos aqui, ó, dois radicando aqui iguais, tá certo? Os índices são todos iguais, mas os radicando, vamos pegar aqui, ó, o 5 e o 5, ó. Então, ó, vai ficar o quê? Vamos fazer aqui, ó. Então, como foi que o Leo fez aqui? Ele pegou, ó, essa expressão, tá certo? E juntou aqui, ó, 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5 menos 7 raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. Logo, isso aqui, ó, 6 menos 5 é igual a 1. 6 menos 5 é igual a 1. Raiz quadrada de 5. E o 7 aqui, menos 2 mais 3, tá certo? Também é igual a mais 1. 3 menos 2 é igual a 1 positivo, porque o número maior é positivo. Logo, tá certo? Então vai ficar a expressão, vai ficar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Então, mais uma vez, nós só podemos fazer essa operação quando os radicais e os índices, tá certo? São iguais, tá certo? Então, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 é a forma mais simples de escrever a expressão dada usando os radicais, tá certo? Pois não há radicais semelhantes, ok? Por que não soma aqui? Porque são os radicais, tá certo? Os radicandos não são semelhantes, por isso que você não pode somar, ok? Apesar dos índices serem iguais, você não pode somar, tá certo? Nesse sentido. Então, vamos lá. Então, ó, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Aí volta a aula passada aí, tá certo? Para ver a aproximação, tá certo? O 2,23 é a raiz quadrada mais aproximada, tá certo? Mais aproximada, tá certo? De raiz quadrada de 5. E raiz quadrada, tá certo? De 7, tá certo? Vai ser justamente 2,64. Então, se você pegar aqui, ó, os dois aqui, ó, 2,23 mais 2,69, o resultado dessa operação vai ser 4,87, ok? Então, tá aí, ó, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2, aproximadamente 2,23, menos do 2, 1,44. Se nós diminuirmos aqui 2,23 menos 1,41, vai ser igual a 0,82. Já aqui, ó, 3, mas quanto é a raiz quadrada de 3? 1,73. Então, se nós somarmos aqui, vai dar 4,73, ok? Então, vamos para outra página aqui, tá certo? Justamente para a gente fazer aqui, para simplificar. Vamos calcular aqui, ó,
tá certo? Vamos calcular aqui na página já 45. Vamos calcular aqui, ó, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Então, a raiz quadrada de 50 você vai fatorar, vai ficar 2, vezes 5 elevado a 2. E o 18 vai ser 2 ponto raiz quadrada de 3. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, de 50, raiz quadrada de 2,2 elevado a 5, tá certo? Mais 2 vezes 3 elevado a 2. Repare que o 5, ele vai ser um fator externo, vai ficar 5 raiz quadrada de 2, mais o 3 vai para um fator externo, mais 3, igual a raiz quadrada de 2. Portanto, 5 mais 3 é igual a 8. Então, essa aí vai ficar 8 raiz quadrada de 2, ok? Então, portanto, vai ficar isso aí. A outra maneira aqui é a simplificação da fração aqui, ó. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 vezes 2 raiz quadrada de 147. Então, nós temos aqui, ó, 12 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3. O 75 vai ser raiz quadrada de 3 mais 2 elevado a 5. E o 2 raiz quadrada de 147, quando nós fatorarmos, vai ficar 2 raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. Então, no primeiro aqui, ó, esse 2 vem para o fator externo, vai ficar 2 sobre 3. Aqui, o 5 é um fator externo, vem para cá. Dividido, ó, esse 7 também é fator externo, vem para fora, vai ficar 7 aqui, 7 vezes 2 vai dar 14. Então, vai ficar o quê? 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3, nós vamos somar isso aí, ó. Vai ficar 2 mais 5 dá 7. E 14 raiz quadrada de 3, ó. Então vai ficar 14 raiz quadrada de 3. Eu vou simplificar todo mundo aqui, ó. 7 por 7 dá 1. 14 dividido por 7 dá 2. Corta o 3 com 3. Vai ficar 1,5. Portanto, pessoal, tá aí, tá certo? É a explicação da matéria de hoje, tá certo? É nesse sentido. Nós temos agora uma atividade que eu quero que vocês façam da página 46. Nós temos a atividade da página 46, tá certo? Então, a página 46, nós temos 4 questões do item atividade de 1 a 4. Então, vocês vão fazer e vão me colocar no privado. Mais uma vez, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção com relação às devolutivas das atividades. Isso, tá certo? Para a gente não termos problema aí no final da nota, tá certo? Vocês dão a devolutiva, não custa nada fazer as atividades, ok? Um abraço a todos, tá certo? E até logo mais. Espero que todos vocês estejam bem. Bom começo de semana, saúde, e se saírem, por favor, usem máscara.